A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, Deus em Cristo seja glorificado. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, em nome de Jesus. Quero trazer aqui a palavra de Deus que está registrado no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 29 até o versículo 31. Vamos para o que a palavra de Deus nos diz. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e servia-os. Amém. Meus queridos, nesse episódio bíblico aqui, encontramos o Senhor Jesus chegando até a casa de Pedro, porque ele estava acabando de vir de um culto na sinagoga. Se você retroceder alguns versículos das páginas sagradas que acabamos de ler, nós lemos do 29 ao 31. Agora, se você voltar os seus olhos para o versículo 21 até o 28, o Senhor Jesus estava em um culto na sinagoga, cheio da virtude de Deus. E quando acabara o culto, o Senhor Jesus foi convidado a ir na casa de Pedro, o seu amado discípulo. Que coisa boa é ter liberdade de ter Jesus na nossa casa. Que coisa maravilhosa que Pedro nos dá esse exemplo aqui de poder ser íntimo de Jesus ao ponto de Jesus estar na sua casa, almoçar com ele, jantar com ele, podia dormir na casa dele. Fica aqui uma lição para nós. A primeira lição é que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, também podemos e temos que dar liberdade ao Senhor Jesus para estar dentro das nossas casas. Jesus se sentia bem na casa de Pedro. Se Jesus foi à casa de Pedro, é porque ele tinha liberdade na casa de Pedro. Fica uma pergunta aqui para nós neste momento. O Senhor Jesus tem liberdade de estar no teu quarto com você? Na sua casa? O Senhor Jesus tem tido liberdade de estar na sala da sua casa com você? Na hora da programação da TV ou no seu celular na internet? O Senhor Jesus tem tido plena liberdade de estar com você em cada cômodo, no quintal da sua casa? Sabe por quê? Estou falando isto? É na direção do Espírito Santo que eu quero dizer que muitos têm tido nome de que são discípulos de Jesus, mas não têm tido liberdade com Jesus. Isso mesmo, Jesus não tem podido ir na casa de alguns dos seus discípulos. Esses que dizem que são discípulos de Jesus, mas Jesus não tem liberdade na casa deles, estão correndo um sério risco de definharem-se espiritualmente. Pedro era discípulo de Jesus e o Senhor Jesus tinha liberdade de estar na casa de Pedro. Que coisa maravilhosa! Glória a Deus! Que possamos aprender com este ato singelo de Pedro, deixar Jesus bem à vontade na nossa casa. Segunda lição que nós aprendemos aqui com esse texto sagrado é que a sogra de Pedro tinha liberdade também na casa de Pedro. Ela estava na casa do seu genro, na casa da sua filha. E quando ela está na casa de Pedro, o que é que descobriram? Que ela estava doente, estava com febre. Encontramos ali uma sincronização, uma sintonia de amizade, de carinho, de aproximação entre Pedro e a sua família. Pedro, como discípulo de Jesus, ele amava os seus parentes. Por que vos digo isso? Para a sogra de Pedro estar na casa dele é porque ele tinha comunhão, tinha afinidade,
tinha carinho por ela, tinha amor por ela. Eles se falavam. Há um advérbio que dizem por aí, que tem genro que não fala com a sogra, tem sogra que não fala com genro, com nora, com sogra, mas no meio do povo de Deus isso não pode acontecer. O genro tem que cuidar bem da sogra e a sogra cuidar bem do genro. E isto estava acontecendo na família de Pedro. Nós encontramos aqui a sogra de Pedro na casa de Pedro. E o que descobriram é que ela estava doente, porque ela era uma mulher ativa, acostumada a servir refeições. Jesus chega, não tinha nada pronto, e ela estava deitada, prostrada, com muita febre, em cima de uma cama. Qual a lição que nós aprendemos aqui? É que não pode faltar Jesus nas nossas casas, porque a presença de Jesus é maravilhosa, proporciona-nos milagres. A presença de Jesus dentro das nossas casas proporciona bênçãos celestiais. A Bíblia nos destaca várias casas onde Jesus foi e aconteceram inúmeros milagres. Assim como Jesus foi na casa de Simão, Pedro, na qual eu estou falando aqui, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 29 em diante até o 31, tem outras casas que Jesus foi. Jesus foi na casa de Simão, o que foi leproso e estava curado de lepra. E em gratidão a Jesus, ele também serviu um jantar na sua casa. Só que esse jantar era de portas abertas. Quando o jantar era de portas abertas, era chamado de jantar dignatário, onde outras pessoas daquela cidade, daquele bairro, passavam, viam a porta aberta, era um sinal que podia entrar e que tinha alguém importante naquela casa, alguém muito ilustre, jantando ou almoçando, dependendo da hora do dia. E quando as portas da casa ficavam abertas, era um sinal que o anfitrião da festa, do convidado, estava abrindo as portas para outras pessoas também entrarem. Como Jesus era muito especial fisicamente aqui na terra, aleluia, as portas da casa de Simão ficaram abertas. Quem entra por aquelas portas? Uma mulher da cidade que era conhecida como a mulher pecadora. E ela então começa a adorar a Jesus naquele jantar. E ela foi salva por Jesus. Deixou a prostituição. Isto na hora do jantar, sentados à beira da mesa. Em volta da mesa, perdão, sentados à volta da mesa. Sabe o que significa isto? A presença de Jesus deve estar conosco até na hora do jantar, na hora das refeições, café da manhã, lanche da tarde, na hora do jantar. Se Jesus tem liberdade na minha e na sua casa, ele trabalha até na hora das nossas refeições. Jesus foi também na casa de Jairo. E sabe o que aconteceu quando Jesus chegou na casa de Jairo? A menina estava morta, filha única de Jairo. Está em Lucas, capítulo 8, do versículo 49 ao 55. Quando Jairo chama Jesus para ir na casa dele, a filha dele ainda estava quase à morte, não estava morta. Mas quando Jesus chega, a menina tinha acabado de falecer. Sabe o que aconteceu? Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cumi, a ti te digo, levanta-te. Na casa de Jairo teve a restauração da vida da sua filha. Deixa Jesus bem à vontade na sua casa. Aleluia, porque Jesus vai cuidar não apenas de você, mas dos seus filhos também. Aleluia. Existem outras referências que nos mostram Jesus indo nas casas e que causou grande impacto, grandes bênçãos. Quando Jesus chegou em Betânia, porque ele foi convidado para ir na casa de Marta e Maria, chegou o recado para Jesus que o irmão delas, Lázaro, estava muito doente para morrer.
Jesus esperou ainda 4 dias para atender o pedido de Marta e Maria. E quando Jesus chegou em Betânia, Lázaro já havia sido sepultado. E Jesus chegou. As duas falaram a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Como quem diz, o Senhor chegou atrasado. Sepultaram Lázaro, colocaram uma pedra em cima da catatumba, em cima do sepulcro. Jesus perguntou para elas: onde sepultaram? Levaram Jesus ao cemitério. E quando Jesus chega na frente da catatumba, o sepulcro, onde havia sepultado Lázaro, Jesus bradou, chamando pelo nome, identificando o defunto: Lázaro, vem para fora. Segundo os historiadores nos informam, a gruta, o sepulcro onde Lázaro foi sepultado, tinha aproximadamente 7 metros de profundidade. Como retirar agora um corpo de 7 metros de profundidade e totalmente mumificado? Porque o sistema funerário da época enfaixava os corpos dos pés à cabeça, só deixava os olhos à vista. Isso para evitar doenças, contágios. E agora imagine como que Lázaro veio parar na superfície do túmulo se ele estava sepultado, as pernas enfaixadas, totalmente todo enrolado, dos pés à cabeça, e a profundidade era de aproximadamente 7 metros. Mas quem ordenou era o dono da vida. Quem chamou ele a ressuscitar novamente foi o próprio Cristo e bradou: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que Lázaro ressuscitou, saiu para fora do sepulcro com o corpo todo enfaixado. Jesus dá a ordem aos discípulos: desenfaixa ele aí, deixa ele ir. Glória a Deus, glória a Deus. A obra do Senhor Jesus é completa. Ele foi até a casa de Marta e Maria e desenfaixou Lázaro, ressuscitou ele. Eu quero dizer que onde tiver faixa na sua vida, algo tentando te enrolar, do alto da cabeça à planta dos pés, está caindo por terra agora. A mesma ordem que Jesus deu, dizendo: desenfaixai-o e deixai-o ir, o Senhor está liberando esta palavra dentro da tua casa. Eu não sei o que Satanás preparou para tentar amarrar sua vida, tentar amarrar seu casamento, tentar amarrar sua vida financeira, tentar amarrar seus negócios, tentar amarrar sua vida espiritual, assim como Jesus foi na casa de Pedro. Ele foi em Betânia atender o pedido, o chamamento de Marta e Maria. Jesus está aí agora na tua casa, exatamente neste momento, e está desamarrando, desenfaixando, desenrolando tudo que iria acabar com você. Glória a Deus. É um estudo bíblico, mas não se esqueça que a palavra de Deus é viva e eficaz. E eu estou tomado da unção de Deus e da direção do Espírito Santo para profetizar que é muito importante a presença de Jesus na nossa casa. Não somente na nossa casa, mas nas nossas vidas. A ausência de Jesus na igreja causa catástrofe. Sabia disso? Assim como a presença de Jesus foi necessário na casa de Pedro, é necessário a presença de Jesus nas igrejas. Porque sem Jesus, as igrejas não passarão de um cemitério ambulante. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. O Senhor Jesus diz isso para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Sabe por que Jesus disse isso?
porque a igreja de Laodiceia estava sem a presença de Jesus há muito tempo. Tinha pastor, mas não tinha Jesus. Tinha obreiros, mas não tinha Jesus. Tinha departamentos, mas não tinha Jesus. Tinha coral, tinha várias programações de louvores, mas não tinha Jesus. O povo estava em total desgraça, total catástrofe espiritual. Olha o que Jesus diz, dando diagnóstico desta igreja em Laodiceia, Apocalipse 3,17. Olha só, mas vou ler do versículo 15 em diante. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. A igreja de Laodiceia havia perdido a sua identificação. Isso mesmo. O primeiro diagnóstico da igreja de Laodiceia é perda de identidade. Quantos que estão dentro da casa de Deus, mas estão sem a identidade? Não é nem uma coisa nem outra. Não é frio nem quente. Aí o diagnóstico continua sendo lavrado pelo médico dos médicos, Senhor Jesus. Versículo 16. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aquela condição de vida dos crentes de Laodiceia estava causando enjoo na pessoa de Jesus. Que coisa triste, né? Olha o que eles diziam. Volte os seus olhos ao versículo 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Esta era a realidade da vida dos cristãos de Laodiceia, porque faltava a presença da pessoa de Jesus na igreja. Eles eram pobres. Por que pobres? Materialmente falando, Laodiceia era uma cidade de pessoas muito ricas, porque existia ali muitas mineradoras. A maioria dos seus empresários viviam da venda de prata, ouro. Mas apesar de a maioria dos cristãos em Laodiceia serem grandes empresários, né, homens que lidavam com a prata e com o ouro, espiritualmente estavam pobres, estavam em estado de miséria. Olha só, como diz, estou enriquecido, de nada tenho falta, não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Além deles não terem a verdadeira riqueza espiritual, que é a pessoa de Jesus, a presença de Jesus, eles estavam cegos. Em Laodiceia existia a faculdade de medicina, onde formavam muitos médicos, e também na área da oftalmologia, onde se fabricava um pó vindo da Frígia, que ali era tratado e era transformado em um colírio para a cura de moléstias oculares. Pessoas que tinham doenças nos seus globos oculares, nos seus olhos, eram curadas de cegueiras, de inflamações nas vistas, através desse colírio que era fabricado em Laodiceia, era produzido e exportava para várias pessoas. Só que, fisicamente, eles curavam as pessoas, mas espiritualmente eles estavam cegos, porque faltava Jesus no meio da igreja. E também Jesus diz, além de cegos, vocês estão nus. Laodiceia produzia vestidos de lã negra e era um dos vestidos mais caros. A maioria das pessoas que compravam esse tipo de vestido eram reis, príncipes, rainhas, princesas. Era tão famosa a produção desses vestidos que exportava para outros países. Em Laodiceia, os seus moradores tinham condição financeira de vestir pessoas de outros países, mas espiritualmente estavam nus, estavam em estado de miserabilidade, porque faltava a presença de Jesus. O versículo 20 diz, a situação catastrófica da igreja de Laodiceia, eis que estou à porta e bato, Jesus querendo entrar na igreja. Por que estou falando isso?
A vida da família de Pedro mudou porque Jesus entrou na casa de Pedro. Jesus tinha liberdade na casa de Pedro. Glória a Deus. Mas na igreja de Laodiceia, que estava correndo um risco de ser totalmente esquecida, é porque Jesus estava do lado de fora. Jesus disse: estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. A igreja de Laodiceia tinha Santa Ceia, mas Jesus não participava, porque ele estava do lado de fora. Deixa Jesus entrar na sua igreja. Deixa Jesus entrar na sua casa. Deixa Jesus entrar na sua vida. Glória a Deus. A Bíblia vai falar sobre o diagnóstico de alguns crentes na igreja de Corinto. Paulo também vai falar aqui na epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, diz assim, versículo 28 em diante: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. 3 tipos de pessoas dentro da igreja. A sogra de Pedro estava doente, estava prostrada em cima de uma cama. Se a pessoa está prostrada, não consegue fazer nada. Se está doente, não consegue fazer nada. Nada vezes nada, porque a doença tira-lhe as forças, torna a pessoa fraca. Assim é espiritualmente na vida da pessoa, se não estiver com saúde espiritual. O que é que ocasiona febre num corpo físico? Pouca água. A pessoa, quando bebe pouca água, abre porta para infecções, porque a imunidade do corpo físico fica muito baixa. E o que é que baixa a imunidade espiritual do crente? Pouca oração, pouco jejum e pouca leitura da palavra de Deus e estudo da palavra. A Bíblia diz: examinais as Escrituras, porque nela, vocês vão cuidar ter a vida eterna. Quantos estão morrendo espiritualmente porque não estão examinando as Escrituras? Não estão amando as Escrituras. Existe outro diagnóstico de crentes que estavam doentes, não estavam conseguindo servir a Jesus. E olha que a sogra de Pedro, ela era ativa, ela servia a família com alimentações e refeições, mas enquanto estava doente, não conseguiu. Este tem sido o retrato espiritual de muita gente dentro da casa de Deus. Volte os seus olhos para Apocalipse, capítulo 3 também, e o versículo de número 1 em diante. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vive e estás morto. Sê vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-te e arrepende-te, se não vigiares sobre ti, virei como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Vemos aqui, nós encontramos outro diagnóstico lavrado pelo médico dos médicos, Senhor Jesus, e as causas mortis da igreja de Sardes, e o diagnóstico daqueles que estavam muito ruim na sua saúde espiritual. Veja o final do versículo 1. Conheço as tuas obras, tens nomes de que estás vivo, mas estás morto. Dentro da igreja de Sardes tinha pessoas com aparência de vivo, mas estavam mortas. Não adianta ter vida física e espiritualmente estar morto. Quando é que uma pessoa morre? É quando ela perde o fôlego de vida, quando o espírito sai do corpo. Aí
Se o espírito sai do corpo, a pessoa perde a respiração, porque o fôlego de cada pessoa, o espírito de cada pessoa, está interligado ao fôlego de vida. Se a pessoa perde o fôlego de vida, o espírito sai do corpo. E o que é o fôlego da igreja? É o Espírito Santo. A ausência do Espírito Santo na igreja de Sardes fez alguns crentes morrerem, perderam a respiração. Olha o diagnóstico da causa mortil da igreja em Sardes. Ainda continua Apocalipse, capítulo 3, versículo 2. Ser vigilante, confirma o restante. A falta de vigilância ocasionou a morte de alguns da igreja de Sardes. E qual é a sequência do diagnóstico? Olha só, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus, fazendo a obra de Deus relaxadamente, fazendo a obra de Deus de qualquer jeito. Quando o Espírito Santo se retira de uma pessoa, realmente ela não procura fazer o melhor para Deus, ela só faz o pior, e só vai fazendo o pior, e só vai empobrecendo aquilo que poderia se fazer com qualidade. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Sequência do diagnóstico. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Eles não estavam mais se lembrando do que se pregava na igreja, nem guardando. O que adianta ir à igreja se não se ouve o que prega e nem se guarda, e nem se lembra depois? Quantos nessas condições estão indo à casa de Deus, mas não ouvem o que se prega, não guardam o que se prega e não aplicam para a sua vida diária os exemplos da nossa carta magna, que é a Bíblia Sagrada? O diagnóstico ainda continua sendo lavrado pelo médico dos médicos. Guarda e arrepende-te. Jesus queria que o povo tivesse arrependimento. A falta de arrependimento na igreja é uma das sequências de morte espiritual. O que estava ocasionando a morte espiritual para os crentes em Sardes era falta de arrependimento. O que é falta de arrependimento? Pessoas na igreja com a vida em pecado, não se arrependiam. Entrava ano, saía ano, entrava meses, saía meses, e a vida era corriqueira, não se arrependia das práticas. Por quê? A palavra era pregada, mas eles não ouviam, não guardavam e não aplicavam para as suas vidas. Esta era a causa da morte da igreja de Sardes. Mas o Senhor também faz questão de observar que dentro da igreja de Sardes, nem todos estavam no CTI espiritual e nem todos estavam mortos. Olha o que diz o versículo 4 de Apocalipse capítulo 3. Mas tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Glória a Deus! Nem todo mundo está ruim dentro da igreja. Nem todo mundo está morto espiritualmente dentro da igreja. Ainda existem aqueles que são dependentes do Espírito Santo. Ainda existe dentro da igreja aqueles que dependem da pessoa de Jesus. Não fazem nada se Jesus não estiver presente. E a presença de Jesus na casa de Pedro foi maravilhosa. Sabe por quê? A sogra de Pedro estava quase à morte. Estava com febre. E os outros evangelhos chegam a registrar que ela estava com febre muito alta. Preste atenção. Na Palestina antiga, existia 3 tipos de febre. Vou lhe falar a primeira febre que acontecia nas pessoas que moravam na região da Galileia, próximo a Tiberíades, que era um lugar que as águas banhavam aquele território e existiam muitos terrenos pantanosos naquela região. O contexto histórico do Novo Testamento nos diz isso, tá bom? A primeira febre que atacava as pessoas daquela região era a febre de nome Malta.
acompanhada de grande fraqueza, anemia e declínio geral das energias. Depois de muitos anos de sofrimento, a pessoa chegava até morrer. Havia também um segundo tipo de febre, que era nominado-se febre intermitente, algo muito similar que acontece nos dias de hoje, que é chamada de febre tifoide. Esta febre, sobretudo, ela era comparada à malária. Devido ao que eu lhe falei, devido ter o mar da Galileia que desembarcava em Tiberíade, e existiam muitos terrenos pantanosos, naquela região ali da Galileia e próximo ao mar de Tiberíade, existia a proliferação enorme dos mosquitos de malária, segundo nos conta o contexto histórico do Novo Testamento. E possivelmente a sogra de Pedro jaz em uma cama, sem condição alguma de se levantar, porque estava com malária, possivelmente. E a malária ataca para matar. Mas glória a Deus que Jesus chegou. Aleluia! Jesus chegou na casa de Pedro. E os parentes de Pedro avisaram a Jesus: por favor, ela está doente, cure-a. Jesus então pega na mão da sogra de Pedro. Aleluia! E quando Jesus toca na mão da sogra de Pedro, a febre a deixou imediatamente. Glória a Deus! Sabe por quê? As mãos de Jesus são poderosas. Onde Jesus toca, o mal vai embora. A Bíblia diz que Jesus tocou no leproso e ele ficou curado. Está em Lucas capítulo 5, versículo 13. A Bíblia diz que Jesus tocou no caixão onde estava o filho único de uma mãe que era viúva, na cidade de Naim, na entrada da cidade. O sepultamento estava com hora marcada. Está em Lucas capítulo 7, versículo 11 e em diante. Esse episódio diz que o sepultamento estava com hora marcada. O corpo já estava sendo levado para ser sepultado. Jesus viu a mãe do defunto chorando muito. Jesus disse para ela: mulher, não chores. Jesus teve misericórdia daquela mãe. Já havia ficado viúva. Os pés dela já havia percorrido para o caminho do cemitério alguns anos antes, por causa da morte do marido. E agora estava se repetindo o mesmo trajeto. Seus pés caminhavam pelos mesmos caminhos de lágrimas, agora levando o corpo do seu único filho para ser sepultado. E outra coisa pior que estava para acontecer: quem iria sustentar aquela mulher? Se o marido faleceu, o filho que seria a esperança da sequência, da provisão financeira para o lar daquela mulher, quem iria sustentar aquela mulher? Jesus então olha as lágrimas daquela mulher, para e se condói, tem misericórdia daquela mulher. Jesus toca no caixão, olha para o defunto e diz: jovem, eu te digo, levanta-te. O enterro que estava com hora marcada, a cova que estava aberta para sepultar o corpo daquele jovem, não serviu para ele, porque Jesus chegou e tocou com sua mão naquele caixão. Jesus está tocando em algo na sua vida agora, que estava para morrer. Jesus está cancelando agora o funeral que iria acontecer na sua família. Todo espírito de morte está se retirando agora, está sendo destruído agora. Sabe por quê? Jesus chegou. Olha a importância do Senhor Jesus. A presença do Senhor Jesus. Aleluia. Ela está aqui comigo e está indo aí onde você está neste momento. A sepultura foi fechada e o menino voltou para casa vivo.
porque Jesus tocou naquele caixão. As mãos de Jesus são poderosas, glória a Deus, e também glória seja dada ao nome do Senhor. O que aconteceu? A sogra de Pedro se levantou na mesma hora, quando Jesus toca nela. Eu não sei o que fez você ficar caído. Eu não sei o que tem tentado jogar você para baixo. Mas eu quero dizer que as mãos poderosas do Senhor Jesus estão te tocando aí agora. Glórias e glórias ao nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que logo após a sogra de Pedro receber o toque das mãos de Jesus, ela se levantou. Sabe por quê? A glória de Deus entrou naquele quarto. Em Isaías capítulo 60, versículo 1, a Bíblia diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aleluia! Em Ezequiel capítulo 3, versículo 12, a Bíblia diz que Deus falou para o profeta de uma forma tão veemente naquela visão, que ele viu o Espírito de Deus levantando ele. Olha o que ele diz em Ezequiel capítulo 3, versículo 12. E levantou-me o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. A glória vinha do céu, e Ezequiel viu a glória do Senhor o levantando. Assim como a glória do Senhor levantou Ezequiel, as mãos do Senhor Jesus te levanta aí agora. Assim como Isaías profetizou: levanta-te e resplandece, as mãos de Jesus te toca aí agora e te levanta. A sogra de Pedro se levantou por causa da unção de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Oh, presença gloriosa, meu Deus! Se você observar em 1 Reis capítulo 19, versículo 7, Elias estava em depressão, querendo parar a caminhada, querendo parar com o seu chamado, com o seu ministério, estava desistindo de tudo por causa da rebeldia de Israel. O fato dele ter profetizado a seca em Israel, ele pensou que Israel, vendo a ausência da chuva durante 3 anos e meio, que Baal não era Deus e não tinha poder de mandar chuva, porque segundo a palavra dele, ele disse: em nome do Senhor, segundo a minha palavra, não haverá chuva. Jezabel ficou mais irada ainda contra ele, queria a morte dele. Ele achou que a ausência da chuva ia trazer quebrantamento, arrependimento. Piorou o povo. A idolatria continuava. Piorou o coração de Acabe. Piorou o coração de Jezabel. Elias então achou que era o fim da sua vida. Se escondeu numa caverna. Estava desanimado. Estava fraco. Mas olha o que a Bíblia nos diz através de 1 Reis capítulo 19, versículo 7. O Senhor enviou um anjo para Elias quando estava desanimado e disse: levanta-te, come, porque muito comprido te será o seu caminho. Jesus disse para a filha de Jairo também quando estava morta: menina, levanta-te. E a menina ressuscitou. Aleluia. Eu não sei o que tem feito você ficar prostrado, mas tem pão da padaria do céu para você nesta hora. Come, levanta, come, bebe da água do rio do Espírito, porque você não vai parar. Tem muita obra ainda para você fazer em nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo. Levanta-te, come. Só tem condição de trabalhar na obra de Deus quem está de pé. Quem está deitado, prostrado, doente, não tem condição alguma de fazer a obra de Deus.
Jesus disse para o homem da mão mirrada dentro da sinagoga, Lucas capítulo 6, versículo 8, levanta-te, fica em pé e vem para o meio. O homem obedeceu. Aleluia! E ele teve a mão curada e voltou a desenvolver as atividades do seu ofício. E eu quero caminhar para o final desta palavra, desse estudo bíblico, dizendo que aquela mulher, após ter sido curada, ela teve uma atitude. Ela se levantou e foi servir a Jesus. Que coisa gloriosa! Que coisa maravilhosa! Ela levantou-se e foi servir a Jesus, os seus discípulos e todos da sua casa. O maior prazer de quem está curado, de quem foi salvo por Jesus, é servi-lo. Nós devemos servi-lo por gratidão. Veja o salmo que fala sobre a gratidão, que é o salmo de número 103. Olha a expressão de alegria do salmista e a lista de benefícios que ele recebe da parte do Senhor, e por isto ele quer adorar a Deus com tudo. Olha o que diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, Salmo 103, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Quando ele está na presença do Senhor, ele não se priva de ser agradecido a Deus. Ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Ele não bendiz o Senhor só com o físico, só com a boca, ele bendiz com a alma, ele bendiz com as suas finanças, ele bendiz com o seu corpo, ele bendiz com o seu tempo, ele tira tempo para orar, para jejuar, para ler a palavra, ele é ofertante, ele é dizimista fiel. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Ele adora a Deus na sua casa, ele adora a Deus com a sua família, ele adora a Deus com cânticos. O que ele puder fazer de melhor para Deus, ele vai fazer em gratidão por tudo que Deus lhe proporcionou. E é o que a mulher estava fazendo, demonstrando gratidão a Jesus em servi-lo. Aquele lanche que ela estava preparando, aquela refeição, demonstrava a sua atitude de gratidão por ter sido curada por Jesus. Aleluia! Olha o que o Salmo ainda continua dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Quem é grato sempre vai lembrar de onde Deus lhe tirou. Quem é grato a Deus nunca vai esquecer dos benefícios realizados pelo Senhor Jesus Cristo. Olha a lista de bênçãos que recai sobre a vida do grato e daquele que foi contemplado pela misericórdia de Deus. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele que sara todas as tuas enfermidades. É Ele que redime a tua vida da perdição. É Ele que te coroa de benignidade e te coroa de misericórdia. É Ele que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Viu a lista de bênçãos? E não para por aí não. Olha só o versículo 6, o verso 6. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos feitos a Moisés e aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Olha que bênção, que lista de bênçãos e de beneficências o Senhor tem feito às nossas vidas. E eu encerro esta palavra concluindo que, assim que Jesus curou a sogra de Pedro, ela só demonstrou gratidão. Que possamos fazer como salmista. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito.
em toda a minha vida. Tomarei o cálice da salvação e engrandecerei o seu nome. Engrandeça a Deus, seja grato a Deus, glorifique a Deus. Tome uma atitude diante de Jesus, mediante a tudo que Ele já fez e proporcionou a você. Que Deus em Cristo nos abençoe. E você que ainda não é evangélico, que assistiu a esse vídeo, aceite a Jesus como seu Salvador. Procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa. E você, meu irmão, minha irmã, que foi tocado pelo Espírito Santo através desse vídeo, com esta pregação, com esse estudo bíblico da Palavra de Deus, entre em contato conosco. Nosso WhatsApp é DDD 21 97272 4894. Deixe o seu testemunho, pois o Senhor tem feito grandes obras e grandes maravilhas na vida das pessoas que têm nos assistido. E eu espero estar sendo boca de Deus, bênção de Deus, um canal do trono de Deus para a sua vida, pois assim eu tenho me colocado à disposição do Espírito Santo e tenho santificado a minha vida em oração, na palavra, no jejum, para que vidas sejam abençoadas por Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.